Bom, pessoal, vamos agora para o último estudo dessa aula sobre extrusão de plástico e trataremos sobre torre. Bom, nela são montados diversos equipamentos fundamentais ao processamento de filmes tubulares, como os rolos puxadores, a saia, responsável pelo gradual achatamento do balão, o senso de calibragem, bem como outros acessórios de importância secundária. A altura da torre é determinada em função das características do processo e da matéria-prima. Por isso, as torres modernas possuem regulagem de altura, ao contrário das antigas, para ampliar os tipos de matéria-prima processáveis. O ajuste também é necessário para determinar a altura exata em que o filme está quente o suficiente para não formar dobras durante o enchimento, mas frio suficiente para haver bloqueio. Torres muito altas tendem a provocar dobras na direção da extrusão, enquanto as torres excessivamente baixas podem contribuir para a ocorrência de dobras transversais. Estabilizadores de balão. Independentemente de um anel adequadamente projetado, uma estabilização adicional do filme tubular entre a linha de cristalização e os rolos puxadores é essencial para evitar a formação de dobras no filme. Um dispositivo presente na grande maioria das máquinas é o diafragma tipo íris, colocado logo acima da linha de cristalização, com abertura regulada para tocar toda a circunferência de balões de diâmetros diferentes, de acordo com o necessário. Ao invés de diafragma, pode ser usado um cesto de calibragem, que consiste de uma série de anéis paralelos com pequenos roletes que tocam o balão acima da íris. Alguns cestos são compostos de roletes largos que tangenciam a superfície do balão. Saia. O filme tubular deve ser resfriado uniformemente e sem dobras até os rolos para que seja corretamente bobinado. Para assegurar que o filme chegue sem nenhuma dobra nos rolos puxadores, ele deve ser achatado enquanto ainda está morno, entre 60 e 80 graus Celsius, relativamente flexível. Para isso, a torre é dotada de um sistema de achatamento gradual do filme. Para filmes de polietileno de baixa densidade, a saia consiste de duas espécies de rolete metálicos horizontais, dispostos de forma cônica, em contato com o filme. Por causa da eletricidade estática, em máquinas para filme de polietileno de alta densidade, é mais aconselhável o uso de sarrafos ao invés de roletes. A abertura entre os sarrafos ou entre os roletes permite o resfriamento lento com ar e é possível inserir sarrafos em ângulos com as saias para facilitar a estabilização do balão. No caso do polietileno de alta densidade, por exemplo, como há pouco risco de bloqueio, as saias podem iniciar o achatamento do filme tubular logo após o diafragma íris. No achatamento do filme tubular, devido à geometria do sistema, as partes do balão em contato com saias podem ter distância diferente das partes que correm livres para chegar até os rolos. Com isso, pode haver diferentes velocidades nos diversos pontos do filme. Para minimizar essa diferença de comprimento e o risco do filme enrugar-se, é indicado um ângulo de cerca de 20 graus para a abertura das saias de polietileno de alta densidade. Se o ângulo for muito maior que 20 graus, isso é, se a saia estiver muito aberta, ocorre dobras transversais. Para ângulos menores, as dobras tendem a aparecer no sentido da extrusão do filme. Rolos puxadores. Também chamado de rolo de achatamento e arraste, serve para puxar o filme em direção aos rolos bobinadores, determinar a espessura do filme por estiramento e evitar a saída de ar do interior do balão. Um rolo é de metal ou outro é de borracha, para pressionar toda a superfície do filme que passa entre os mesmos. É fundamental que a linha de encosto dos dois rolos esteja precisamente alinhada com o centro da matriz. A velocidade dos rolos podem ser controlada pelo operador da máquina, pois é necessária sua correta sintonia com a velocidade de extrusão, para que se mantenha a espessura requerida para o filme, além da possibilidade de modificação das mesmas. Bobinadeira. É um equipamento isolado da extrusora e da torre, porém fundamental para o processo, pois o filme já processado e resfriado é aqui temporariamente armazenado. O bobinamento do filme só pode ser efetuado perfeitamente quando ele sai dos rolos puxadores isento de dobras. Quando sua temperatura diminui e ele se torna rígido, passa a ser difícil eliminar as possíveis dobras que já possua. Dobras podem ser formadas também nos rolos guias, que fazem parte da bobinadeira, isso é, entre os rolos puxadores e os bobinadores. Isso ocorre principalmente se a distância entre cada rolo guia for grande. Dobras formam-se nesse ponto quando o filme não está devidamente tensionado. De qualquer forma, é fundamental que os bobinadores estejam corretamente centrados e alinhados com o conjunto, dispondo de controle de velocidade para fornecer uma tensão ideal para o bobinamento do filme. A utilização dos rolos curvos, chamados de rolos banana, diminui a possibilidade de formação de dobras devido ao seu desenho.
pois permite que os filmes tenham velocidades diferentes na sua largura, mantendo uma tensão de puxamento mais uniforme. Alguns bobinadores possuem facas que cortam o filme duplo, permitindo bobinamento em separado de 2 filmes simples. Bobinadeira. Fabricante Carnevale. O inchamento é um problema que ocorre durante a extrusão de filme, inclusive nos tubulares. É a expansão do extrudado ao sair da matriz. Essa expansão deve-se às propriedades elásticas da matéria-prima e à relaxação do termoplástico depois de extrudado. O perfil de velocidade do material, que, devido ao atrito com paredes do canal da matriz, apresenta variações de velocidade, diminuindo do centro do fluxo até as paredes. Transforma-se em um perfil linear constante ao sair da matriz. Todos os pontos passam a se movimentar com a mesma velocidade. Um dos principais problemas causados pelo inchamento é a não uniformidade da próxima expansão nos extrudados. Isso significa que em alguma área essa expansão será maior que as outras. Se a seção do extrudado não for equidistante, essa expansão vai gerar distorções no extrudado e a geometria requerida não pode ser obtida. Se analisarmos um extrudado com a seção transversal quadrada, a taxa de cisalhamento é pequena nas bordas, cantos, e é maior no meio das bordas das paredes. Em termos de velocidade, esta é a menor das bordas e menor na parte central. Isso vai gerar uma expansão maior na peça nas regiões mais centrais e uma menor deformação na região das bordas, abarrilhando o extrudado. Isso é um fenômeno que não pode ser evitado, tendo-se de recorrer para alterações no projeto da matriz para resolver o problema, modificando a forma do orifício de extrusão, para que a deformação oriunda de expansão seja compensada e se obtenha uma peça com as dimensões requeridas. Para que filme seja transformado em saco, sacola, rótulo, etc., além de linhas de extrusão, são necessários equipamentos para operação de acabamento superficial e dimensional. Empresas produtoras de embalagem de rótulo costumam extrudar o filme e, em seguida, imprimi-lo, cortá-lo e soldá-lo. Tratamento Corona. Filmes produzidos com resina, como o polietileno, possuem superfície não polar, baixa tensão superficial, portanto, não são capazes de manter tintas adesivos. Durante um tratamento Corona, a superfície do filme é exposta a uma descarga elétrica que a polariza, preparando-a para ser impresso. Impressão. 2 processos principais são utilizados para imprimir rótulos, código de barra, informações dos produtos, etc. em filmes: rotografura e flexografia. Máquinas especiais para esse processo imprimem o filme após o seu devido tratamento superficial. Corte e solda. Como são muito variadas as aplicações dos filmes simples ou duplos, após sua produção, esse passa por um dos diversos processos de corte e solda existentes. Um tipo de máquina específica corta o filme desbobinado de acordo com o tipo de sacola, saco, embalagem a ser produzido e realiza operações de soldagem. Ao passar pela extrusora, o plástico se encontra inteiro em um rolo ou bobina. Então ele passa para a etapa de corte e solda, que é a última fase do processo de fabricação dos sacos plásticos. No equipamento de corte e solda, o cilindro é cortado e soldado de acordo com o tamanho da sacola e o seu tipo de alça, se tiver alguma. A máquina de corte e solda é formada por um desbobinador, que desenrola o cilindro de plástico, uma balança compensadora, corte e solda com cabeçote, esteira transportadora e mesa de empilhamento. Após esse procedimento, os sacos são embalados e estão prontos para serem entregues. Máquina para corte e solda. Tecnologia para a produção de filme plástico. O processo de coextrusão é utilizado quando é necessário transformar matérias-primas com propriedades diferentes e com característica específica no mesmo equipamento. Podem ter espessura reduzida ou podem ser fabricados com materiais mais econômicos nas camadas internas, gerando um produto mais econômico e com as mesmas características. Um bom exemplo de filme coextrusado são embalagens para alimento, alta barreira, onde temos um material com barreira para gases e outro de elevada resistência ao material. Coextrusão de filmes. As técnicas de extrusão podem servir para fazer moldagem por sopro e coextrusão, que é um método de adesão de diversas camadas durante a extrusão. Muitos produtos necessitam de propriedade de vedação, barreira à umidade, a dióxido de carbono, a O2, gás oxigênio, combinadas com boa resistência, impacto, atração e ainda bom aspecto visual. Assim, quando não se encontra uma resina que confira ao filme todos os requisitos do gênero e que seja economicamente viável, passa-se a produzir filmes com mais de uma camada de processo conhecido como coextrusão. O crescimento desse tipo de processo vem sendo muito grande nos últimos anos, principalmente no ramo de embalagem. De forma geral, as camadas podem ser classificadas em camadas de acabamento, geralmente externas, deve proporcionar características como brilho, transparência, capacidade de impressão, capacidade de soldagem. Camada de estruturas, deve possuir boa propriedade mecânica, com resistência ao impacto, resistência à tração, além de características
especiais, como, por exemplo, capacidade de encolhimento, filmes encolhíveis. Camadas de barreira. Normalmente serve como barreira, ou seja, diminui a permeabilidade do filme à umidade, oxigênio, gás carbônico e outros gases. Os materiais mais empregados como barreira são o polietileno, o álcool vinílico e o PA, poliamida e a PET, politerifitalato de etileno e o PVD, policloreto vinilideno. Camada de adesão. Como nem todos os materiais usados em camadas estruturais são compatíveis com alguns materiais usados em camada de fusão, e utiliza-se entre os dois mais uma camada de material com excelente adesão com ambos. Muitos filmes coestruturados apresentam camadas que executam mais de uma destas funções, graças às propriedades dos materiais que a compõem. O material de cada camada pode ser homopolímero ou opolímero, ou mesmo uma blenda. Os equipamentos pós-extrusão são os mesmos utilizados na obtenção de filmes monocamadas, simples ou duplos. A diferença é que, assim como na já referida coextrusão de tubos e perfis, utiliza-se uma extrusora específica para cada tipo de matéria-prima e uma matriz com canais internos que conectam a extrusora aos lados, formando um filme de multicamadas. Máquina para pós-extrusão de filmes plásticos. Carnevale. Extrusão de filmes planos biorientados. Nesse processo, o filme plano é extrudado com uma largura relativamente pequena, sendo retirado longitudinal e transversalmente até atingir a largura final, várias vezes maiores do que o inicial. A orientação longitudinal ocorre pela atração dos rolos puxadores ao final da linha, como no processo plano convencional. A orientação transversal, não realizada no processo convencional, é seguida através da movimentação diagonal, para frente e para os lados de grampos que prendem as laterais do filme. Através desse sistema, a largura final do filme costuma ser várias vezes a largura da matriz. A biorientação confere ao filme propriedades mecânicas semelhantes às obtidas nos filmes tubulares. Dois métodos são utilizados para processamento de filmes plano biorientado. Estiramento sequencial. O filme plano estruturado ainda estreito passa por uma unidade de estiramento longitudinal, onde uma série de rolos de tração orienta as moléculas do polímero na direção da extrusão, para só então passar pela unidade de estiramento transversal. Estiramento simultâneo. Não existe a primeira unidade. Após a extrusão do filme, é orientada longitudinal e transversalmente ao mesmo tempo na mesma unidade. Polipropileno biorientado, BOPP, é empregado com base de fitas adesivas em álbum de fotografia, rótulo, revestimentos metalizados de capacitores, embalagens metalizadas a vácuo para produtos alimentícios e sobre embalagem para carteiras de cigarro, revista, pacote de produtos alimentícios, caixa de produtos eletroeletrônicos e estojo para CDs e fitas de vídeo. Também são muito empregados como revestimento de laminado de papel usado na confecção de embalagem para produtos alimentícios. Além de algumas dessas aplicações, o PET, politerifitalato de etileno biorientado, também se aplica às fitas magnéticas para áudio e vídeo, disquete, filme encolhido, filme para raio-x, saco de café, embalado a vácuo e isolamento elétrico, entre outras. Filme biorientado de outras matérias como PVC, policloreto de vinila, IPC, policarbonato, PMMA, polimetil, metacrilato e o PLBD, polietileno de baixa densidade linear e o PN, polietileno naftalato, PS, poliestireno e o PA, poliamida. Muitos desses filmes planos biorientados são coestrudados. Conclusões. Pode-se observar que o processo de transformação de plástico por extrusão para a produção de filmes tubulares basicamente apresenta-se como um processo no qual a resina fundida com o auxílio do calor é forçada a passar por uma matriz para se obter a forma fina desejada, o que trata-se de um processo de produção contínua. O processo de transformação de plástico por extrusão é largamente utilizado na fabricação de diversos itens como lona, saco, sacola, entre outros. Trata-se de um processo que pode ser preparado para atender ao mercado com excelente razão de custo-benefício, seja aplicado para a demanda de pequenos ou grandes lotes. Vários tipos de plástico podem ser empregados para esse processo, desde que atenda a especificação exigida para essa forma de processamento e também quanto à expectativa do cliente.